Hoje, a gente vai fundo numa mensagem que é, ao mesmo tempo, urgente e ancestral. É a mensagem do xamã Yanomami Davi Kopenawa. E olha, é uma visão de mundo que mexe com as estruturas do nosso próprio jeito de existir. A ideia central já chega com tudo. É essa aqui: o céu pode cair. E pro povo Yanomami, isso não é uma figura de linguagem, sabe? Não é uma fantasia. É um evento que, segundo eles, já aconteceu uma vez, lá no início dos tempos. E a voz por trás desse alerta é Davi Kopenawa, um porta-voz de um conhecimento milenário. A conexão que ele faz é direta, quase brutal na sua simplicidade. A sobrevivência da floresta e a sustentação do céu são, na verdade, a mesma coisa. Se um cai, o outro inevitavelmente cai junto. Mas, para a gente entender o peso desse aviso, primeiro a gente precisa mergulhar na cosmologia Yanomami. É a base de tudo. Vamos ver como essa visão de mundo se estrutura. Bom, no centro de tudo está Omama. Ele é a entidade criadora. Foi ele quem moldou a terra, deu vida aos rios e plantou as árvores nos confins da floresta. Para os Yanomami, toda a vida, toda a existência vem dele. E aqui a gente chega num conceito-chave, a floresta, ou Urihia. Para nós, no pensamento ocidental, a floresta é um monte de recursos, né? Madeira, minério, terra. Mas para os Yanomami não. Ela é um único superorganismo, um ser vivo, que respira, que tem um coração. É uma virada de chave completa na nossa perspectiva. E quem é que protege essa entidade viva? São os Shapiri. Eles são como os guardiões invisíveis do mundo. E não são deuses distantes, não. São seres minúsculos, descritos como poeira de luz, que dançam e trabalham sem parar para manter o equilíbrio de tudo. Esse desenho, que foi feito pelo próprio Kopenawa, ajuda a gente a ter uma pequena ideia desse mundo invisível. É como se fosse uma janela para a forma como os Yanomami enxergam essas entidades que sustentam o mundo deles. Então, partindo dessa visão de mundo tão integrada, o conflito com o mundo de fora se torna, inevitável. E é exatamente isso que o Kopenawa descreve a seguir. A expressão que ele usa é muito forte e vai direto ao ponto: o povo da mercadoria. É um termo que, na verdade, resume todo um jeito de viver e de se relacionar com o planeta, que é o completo oposto do jeito Yanomami. O abismo entre as duas visões é gigantesco. De um lado, o mundo é visto como um organismo vivo, sagrado. Do outro, é um estoque de recursos para a gente explorar. Até nos sonhos, a diferença é total. Para os Yanomami, sonhar é uma ponte para o mundo dos espíritos. Já o Kopenawa diz que os sonhos do povo da mercadoria são só sobre si mesmos e sobre as coisas que possuem. E aí chegamos no ponto nevrálgico. O Kopenawa diagnostica o que ele chama de curteza de pensamento. E não é uma questão de maldade, sabe? É como uma incapacidade de enxergar a complexidade, a teia que conecta toda a vida, essa máquina do mundo que os Shapiri renovam o tempo todo. E claro, essa curteza de pensamento tem consequências. E elas são catastróficas. Vamos ver como isso se manifesta de um jeito bem concreto. O perigo aqui não é nada abstrato. Ele tem nome: fumaça do metal. Essa fumaça é o veneno que sai da terra quando se arranca ouro, petróleo, quando se mexe nas profundezas. E aqui a gente entende a reação em cadeia que essa fumaça provoca. É uma coisa ligada na outra. Olha só. Primeiro, a mineração libera o veneno. Segundo, esse veneno se espalha na forma de Shawara, que são as epidemias. Terceiro passo, a Shawara adoece e mata os Yanomami. E, o ponto mais crítico, mata os xamãs. Quarto passo, sem os xamãs, os cantos que sustentam o céu simplesmente param. E o passo final, o céu, enfraquecido, começa a tremer, ameaçando se quebrar de novo. Diante de um cenário desses, a mensagem do Kopenawa deixa de ser só para o seu povo. Ela vira um aviso para todo mundo. É muito importante entender isso. Não se trata de uma história sobre um povo distante. As palavras de Davi Kopenawa são um recado direto para nossa própria sobrevivência. É um espelho do caminho destrutivo que a gente está seguindo. E essa mensagem espiritual toda está totalmente ancorada numa demanda bem política e bem concreta. A luta pela demarcação do território Yanomami não é só por terra. É uma luta para manter as condições que permitem que os xamãs existam e continuem seu trabalho de sustentar o céu. E aqui vem o chamado: sonhar a floresta. Isso não é um convite para passividade, muito pelo contrário. É um chamado para a gente mudar a nossa percepção, para enxergar a floresta não como um recurso, mas como a entidade viva que ela é, antes que não dê mais tempo. E isso tudo nos deixa com essa pergunta final, que é urgente e fica ecoando.
Se o equilíbrio do mundo depende de uma sabedoria que está sendo destruída, a questão que fica é: por quanto tempo mais os cantos dos xamãs vão conseguir segurar o céu?